Como astros no mundo, vós resplandeçais, mensagem de vida ao mundo anunciando, da vida a palavra, com fé proclameis, quais astros luzentes no mundo brilheis. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam no que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, os quais disseram: Mestre, nós sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a ninguém, porque não fazeis acepção de pessoas. Dize-nos, pois, o teu parecer. É lícito dar o tributo a César ou não? Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles lhe apresentaram um denário. Jesus disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Estou bem, 29º domingo do tempo comum, mês missionário, 22 de outubro. E o evangelho de hoje é de São Mateus, no capítulo 22, versículo de 15 a 21. Vamos ouvir o que diz o Dia a Dia com o Evangelho, da editora Paulus, sobre esse texto da Bíblia de hoje. Fariseus e herodianos se unem com intenção bem definida: apanhar Jesus em alguma palavra. Os fariseus eram contrários ao domínio de Roma, os herodianos a favor. As palavras iniciais que eles dirigem a Jesus correspondem à verdade. Sabemos que tu és verdadeiro. Mas nos lábios deles revelam falsidade e ironia. De fato, se quisessem ser discípulos de Jesus, não lhe armariam ciladas. Pagar imposto ao imperador era aceitá-lo como divindade. Como poderia um judeu adorador do Deus único, pagar esse imposto? Bom, Jesus introduz uma novidade: o poder absoluto de Deus. Ao imperador romano, paga-se o tributo. Devolvam a César, Jesus diz, De quem é a imagem? Na moeda, é de César. Então dê de volta para ele, Já que o povo está sob o seu domínio. Mas não se pode sacrificar o povo com pesados tributos, porque o povo pertence ao Deus Todo-Poderoso. Devolvam, a Deus o que é de Deus, O que Jesus fala ali, A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, ao mundo o que é do mundo, E ao sobrenatural, ao divino, o que é de Deus, Então, as obras da perfeição que o homem tem que ter aqui na Terra, porque estamos na Terra, mas não somos da Terra, Então, tudo que é da Terra fica na Terra. Mas vamos ouvir também o que diz o Catecismo da nossa Santa Igreja Católica em relação a esse texto também de hoje. Parágrafo 2240 do nosso Catecismo. A submissão à autoridade e a corresponsabilidade pelo bom comum exigem moralmente o pagamento dos impostos, o exercício do direito de voto, também a defesa do país. Dai a cada um o que lhe é devido, O imposto a quem se deve o imposto, a taxa a quem se deve a taxa, o respeito a quem se deve o respeito, a honra a quem se deve a honra. Romanos capítulo 13, versículo 7. Os cristãos residem na sua própria pátria
mas vivem todos como de passagem. Em tudo participam como os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Obedecem às leis estabelecidas, mas, pelo seu modo de vida, superam as leis. Tão nobre é o posto que Deus lhes assinalou que não lhes é lícito desertar. O apóstolo exorta-nos a fazer súplicas e ações de graças pelos reis e por todos aqueles que exercem a autoridade, a fim de que possamos ter uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Já o parágrafo 22:42. O cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis quando tais prescrições forem contrárias às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis, quando as suas exigências forem contrárias às da reta consciência, tem a sua justificação na distinção entre o serviço de Deus e o serviço da comunidade política. É o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deve obedecer-se antes a Deus e os homens. É aquela história, né? Ordem absurda não se cumpre, né? Ordem absurda não se cumpre. Ou seja, dai a César o que é de César, dai aos homens o que é dos homens, mas dai a Deus em primeiro lugar o que é de Deus. Quando a autoridade pública, excedendo os limites da própria competência, oprimir os cidadãos, estes não se recusem às exigências objetivas do bem comum, mas é-lhes lícito, dentro dos limites definidos pela lei natural e pelo Evangelho, defender os seus próprios direitos e os dos seus concidadãos contra o abuso dessa autoridade. Bem claro isso, né? Parágrafo 22:43. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, senão nas seguintes condições. Primeiro, em caso de violações certas, graves e prolongadas dos direitos fundamentais. Segundo, depois de ter esgotado todos os outros recursos. Terceiro, se não provocar desordens piores. Quarto, se houver esperança fundada de êxito. E quinto, e se for impossível prever razoavelmente soluções melhores. Então, a resistência à opressão pode ser legitimado até o uso das armas, dentro desse contexto que eu acabei de falar, Não que a igreja condena totalmente. Então, às vezes, as pessoas usam argumentos de que a igreja é só amor, Deus é só amor, para justificar atrocidades que são feitas. Mas não é bem assim que o nosso catecismo coloca para nós, Na dúvida, procurem o catecismo e leiam. Fiquemos com essa reflexão para hoje.